vocês vão ver que na verdade a definição de ética não é uma definição simples, tá? E dependendo do que você procurar, né, do livro que você procurar, você vai achar definições diferentes, mas elas tendem a concordar com algumas coisas, tá? Então, eu estou pegando aqui uma definição que a gente pode utilizar, né, que é uma interpretação, e eu coloquei aqui bem negrito aqui, individual sobre a moral, tá? Então, a ética, ela essa interpretação, uma visão tua individual sobre as leis morais ou a moralidade, se quiser pensar assim, né? Por isso que eu falei que quando o pessoal citou moral, ela tá, né, a ética está muito relacionada à moral, tá? Cuidado que a moral ela está relacionada às regras, né, o que é certo, o que é errado, né, da sociedade. Então a moral ela é alguma coisa que é coletiva, tá? Já a ética é algo que é pessoal, tá? No livro nosso aqui, que a gente está utilizando como texto, que é o do Hotz Apple, né, Introdução à Engenharia, ele define a ética dessa forma: consiste em conceitos gerais e abstratos de comportamento correto ou incorreto, derivados da filosofia, da teologia e das sociedades profissionais, tá? É uma definição também de ética. Se você buscar em outros livros, vão falar que a ética também é o estudo sistemático das leis morais, das regras da sociedade, também é isso, né? E tem algumas outras definições, tá? Então, se você pegar, veja que aqui nós estamos num curso de engenharia, né? Mas se você vai para um curso de filosofia, eles vão pegar, eles não vão te dar uma definição só de ética, vão te dizer, tal autor fala que ética é isso, mas o outro fulano diz que outra coisa, que são próximas, não, mas não são exatamente a mesma coisa, tá? Então vai ter um monte de definições, tá? Mas aqui o que a gente quer aqui é ter, né, na engenharia, ter pelo menos alguma linha geral de definição. A gente pode dizer que essa interpretação, essa visão, né, que você, né, como indivíduo tem sobre a moral, tá? Deixa eu só ver aqui se antes da gente entrar aqui, só mais algumas umas questões aqui importantes. A ética, por exemplo, não quer dizer que se ela é individual, então pode ser que uma pessoa ela interprete, né, o que é certo e errado de formas diferentes. Então, por exemplo, sei lá, um cara que é um bandido, que roubou dinheiro, por exemplo, que fez lavagem de dinheiro, etc. Ele, na ética dele, ele pode não estar fazendo uma coisa errada, porque ele considera que o que ele fez não está errado dentro da visão dele, da interpretação que ele dá sobre o que é certo e errado, tá? Então, é uma das coisas que a gente fala, que não existe uma pessoa que não tenha ética. Todo mundo tem ética, só que às vezes a pessoa pode ter uma ética que não condiz com o que a maior parte das pessoas entendem como certo e errado, que são as regras da sociedade ou a moral, tá? Isso vai ser discutido melhor lá no vídeo complementar que vocês vão ver, tá? Vocês vão ver que ele fala bastante sobre isso, tá? Então, tem que tomar cuidado sobre essa questão aí da ética. E a moral, só fazendo uma complementação, o que é certo e errado, ela varia muito de país, de culturas, né? Então você vai ter países que vai ter algumas coisas que são que a gente considera como erradas aqui no Brasil, pode ter um país que não considera como errado, que a sociedade não considera incorreto, tá? Então a moral ela é muito dependente aí do país, da cultura, a religião também ela está influenciando, então uma série de aspectos influenciam na moral, e em geral as leis, né, as leis que vão ser feitas, né, as leis que eu digo mesmo de direito, elas vão estar mais ou menos dentro dessa moral que a sociedade entende, ou seja, o que ela entende como certo e errado, ok?
Então não vou me estender muito aqui, porque na parte do vídeo complementar ele vai fazer uma discussão bem maior ali, é um professor de filosofia, então entende muito mais do que eu sobre isso, tá? Bom, mas e a ética da engenharia ou a ética na engenharia, né? Então a ética na engenharia ou a ética da engenharia, ela é uma extensão dos padrões éticos, né, que todos nós como seres humanos devemos respeitar, tá? Então isso aqui vem lá do livro do Hotzappel, tá? Então, por exemplo, um engenheiro ele tem obrigações éticas com seus clientes, né? Porque o cliente ele não entende o que é a sugestão ou a solução que você está dando para ele. Ele não tem uma qualidade, ele não tem uma um conhecimento técnico para avaliar se o que você está dizendo para ele é bom ou é ruim. Então, o engenheiro ele tem essa obrigação de ética, né, de fornecer, né, uma solução que seja de qualidade para o teu cliente. Tá? Então essa é uma obrigação ética. E aí o CREA, né, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia, desculpe, do Paraná, ele estabeleceu um código de ética, que é uma série de, digamos, orientações que um engenheiro deve seguir, né? Então lá no material complementar vocês vão ter a oportunidade de entrar aqui nessa página que está aqui embaixo, tá? E ver lá, ele vai dizer que você tem que tratar bem o seu cliente, que você não pode, né, que nem a gente deu ali, avaliar, você não pode passar uma solução ali para ele que seja ruim, né, que não tenha qualidade da tua sugestão técnica. Vai ter uma série de coisas, de deveres que você tem que ter, né, e até os teus direitos também, né. O CREA vai estabelecer os direitos, que você tem direito de ser remunerado adequadamente, etc. Então você vai ter todas essas informações lá no site do CREA, tá? Sobre essa ética aí da engenharia. Mas basicamente, né, só para a gente deixar aqui, fazer um fechamento disso, a ética na engenharia, ela é digamos assim, se a gente para ver, tem que as pessoas têm, a gente chama de conjunto de éticas, né? Que digamos seria o que a maior parte das pessoas entendem que é certo e errado. Então a gente falou que a ética ela é vamos dizer assim, uma interpretação individual, né? Sobre o que é correto. Mas existe, tipo, se você perguntar para várias pessoas, se você fizer uma estatística, vai ver que existe uma série de questões que a maior parte das pessoas concordam que é certo ou errado. E dentro disso, que as pessoas concordam que é certo ou errado, existe, digamos, os comportamentos que um engenheiro deve ter, né? Que são certos e incorretos. Então, esses comportamentos do engenheiro, que vamos dizer assim, que a maior parte das pessoas consideram, né, como corretos, e aqueles que são e consideram aqueles outros como incorretos, esses são a ética da engenharia, tá? Então esse subconjunto aí dos conjuntos de éticas que são aplicados dentro da profissão ou dentro do trabalho do engenheiro, ok? E aí vocês vão ver isso com mais com mais tempo dentro da lição, ela é complementar. Muito bem. Eu tô, como acho que não comentei antes, mas a gente está seguindo mais ou menos o livro do Dan aí, Hotzappel, tá? De Introdução à Engenharia. Então a outra definição que ele gosta de fazer, que ele quer fazer, é sobre regras de interação, tá? Então as regras de interação elas estabelecem um comportamento esperado do engenheiro nas suas relações com indivíduos e com a sociedade. Tá? Essas regras de interação elas podem ser classificadas como regras de etiqueta. Então, as etiquetas aí respeito aos empregadores, aos clientes e colegas, né? Então, por exemplo, você atender bem o telefone de forma profissional, né? Tratar bem a pessoa no telefone. Isso é uma regra de etiqueta, tá? Isso a gente está falando dentro da engenharia, né? Existe a etiqueta, né? Em geral, que é, por exemplo, você se portar bem à mesa, saber
pedir por favor à pessoa, né, agradecer, etc. São regras também de etiquetas válidas para qualquer tipo de comportamento, mas existem as etiquetas aí, regras de etiqueta dentro da engenharia, tá? Que a gente está focando mais nisso. Existem também as regras de interação da parte de direito, né? Que é um sistema de regras estabelecido pelas autoridades, pelo governo, pela sociedade e pelos costumes também. Existem as regras morais, tá? E nesse caso ele está dizendo o que é certo e errado, tá? E é aplicado ao comportamento de uma pessoa, tá? Essas regras morais elas vão vir aí desde costumes de tradição religiosa dos nossos pais e etc, né? A gente não é ideia nossa, veja cuidado que não é bem a mesma definição de moral, tá? Mas está relacionado com moral, as regras morais, né? São regras de interação que a gente tem com as pessoas, né? E aqui também o livro define também regras éticas, né? Que ele fala como conceitos gerais e abstratos de comportamento correto ou incorreto, tá? E normalmente elas vêm da filosofia e da teologia e no nosso caso, né, da sociedade profissional, no caso o CREA Paraná, tá? Então essas regras de interação aí a gente pode classificar nessas quatro modalidades.